Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Associativa, o nosso podcast aqui da Aciane CDL, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Nova Era. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e que muitas pessoas acabam deixando para a última hora ou às vezes nem se importam. Nós vamos falar uma questão sobre planejamento previdenciário. E para nos falar sobre esse tema, nós convidamos a doutora Maiara Araújo. Seja muito bem-vinda, doutora Maiara. Muito obrigada, Eugênia. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema que é tão interessante e necessário para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas acabam jogando dinheiro fora por não olhar a previdência com uma visão de investidor. Olha que interessante, hein? Jogar dinheiro fora porque a gente não está entendendo melhor como é que funciona esse sistema. Eu acho que isso atrai muito, né? Nós, empresários, temos essa perspectiva cada vez mais apertada da questão de custos, de lucratividade, e o tema hoje traz exatamente para nós essa perspectiva. Como é que a gente não perde dinheiro, então, doutora Maiara, com o planejamento previdenciário? O planejamento não é um papo de aposentadoria, ele é uma gestão de risco social e também de proteção de patrimônio. Nós precisamos olhar a previdência como um seguro, mas também precisamos olhar a previdência como uma possibilidade de investimento, de alocação estratégica do capital. Ela também precisa fazer parte do portfólio financeiro do empresário, do MEI, do produtor rural e de todos nós, porque todos nós, se estudarmos, também podemos ser investidores. Isso, acho que para o meio empresarial aqui é um pouco novidade, né? Falar de previdência como investimento, como portfólio financeiro. Tem uma diferença, doutora Maiara, na questão do porte para MEI é de um jeito, para pequeno empresário é do outro, lucro real é de outro? Tem essa diferenciação? MEI, por exemplo. Com certeza tem essa diferenciação. Por quê? Porque o MEI, por exemplo, o MEI ele está limitado na sua contribuição. Ele hoje pode contribuir com apenas 5% do salário mínimo. E, além disso, ele está limitado também na espécie de aposentadoria. O MEI só pode se aposentar por idade, ele não tem acesso às aposentadorias por tempo de contribuição. Então, para o MEI, por que que é interessante fazer o planejamento? Porque às vezes, o negócio dele já tomou uma proporção que não cabe mais a ele ser somente MEI para não prejudicá-lo na questão previdenciária. Imagina, por não olhar para esse lado, chegar no futuro e só ter direito a uma aposentadoria de um salário mínimo. Essa aposentadoria vai conseguir suprir as suas necessidades no futuro? O MEI, ele pode complementar a alíquota para buscar aposentadoria por tempo de contribuição, mas ele não consegue mais elevar a base de cálculo. Então, ele consegue complementar para poder ter acesso a aposentadorias por tempo de contribuição, mas se a média dele foi feita sobre contribuições de salário mínimo, ela vai ficar baixa e a aposentadoria dele, consequentemente, vai ter um valor baixo. Então, é interessante para ele identificar se é o momento de repente, constituir uma outra modalidade de empresa e melhorar as suas contribuições. Então, o planejamento previdenciário ele deve fazer parte até do MEI. Também, Olha também. que interessante. Normalmente a gente fica ocupado com o ofício, faz muito bem determinada função, e essas partes, especialmente na questão previdenciária, é um pouco desleixada das empresas. E, doutora Mayara, a senhora comentou a respeito da questão do MEI só poder se aposentar por tempo, Por por idade, idade. por idade. Então, Ele fica restrito a essa modalidade de aposentadoria, a não ser que ele faça a complementação da alíquota, né, pagando 15% a mais para ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. vamos ilustrar um pouco. Quem está falando de planejamento previdenciário, e às vezes as pessoas ainda têm alguma dúvida.
Dá um exemplo para a gente de um caso em que foi atendido pelo seu escritório e que isso resultou nessa premissa que a gente está falando de uma economia de recursos ou de um investimento. Olha, como você me perguntou também sobre a questão do lucro presumido, lucro real, simples nacional, até o regime tributário da empresa impacta no planejamento previdenciário do empresário. Por quê? Porque quando a empresa ela faz parte do Simples Nacional, se ela não está no anexo 4, o empresário ele vai recolher de contribuição previdenciária 11% sobre o Prolabore. Quando ele está no anexo 4, além dos 11% sobre o Prolabore, ele precisa recolher também a cota patronal, que é 20% sobre a folha. Também, quando está no lucro presumido ou lucro real, há a incidência da cota patronal. E isso aumenta o custo, aumenta o investimento, porque a cota patronal ela não é revertida para ele no benefício dele. Então, isso tudo é levado em consideração no planejamento previdenciário para definir qual que é o valor ideal do Prolabore. A gente conversou um pouco antes e a senhora comentou a respeito dessas questões de quando chega um caso desse, há uma primeira etapa que é um diagnóstico, uma entrevista. Sim, o ideal é que a pessoa passe primeiramente por uma consulta previdenciária para fazer um diagnóstico, se ela realmente precisa fazer o planejamento previdenciário. O planejamento não é para todo mundo, mas o diagnóstico é necessário. Muitas vezes, apenas com a consulta, a pessoa consegue traçar a melhor estratégia. Já em outros casos, que demanda um estudo mais aprofundado, aí sim o planejamento é indicado. E há uma diferença pela experiência, uma diferença muito grande de uma pessoa quando faz esse planejamento, quando ele realmente se estrutura, tem essa preocupação. Sim, por exemplo, o empresário que está contribuindo sobre o teto. Muitas vezes ele está jogando dinheiro fora. Por quê? Porque isso não vai trazer um aumento tão expressivo no valor do benefício dele. Principalmente quando ele tem que pagar a cota patronal, e aí também nós temos que levar em consideração no planejamento o imposto de renda. Então, o custo dele fica muito alto, e aí o retorno dele sobre esse investimento pode ser não ser tão vantajoso quanto se ele encontrasse um ponto de equilíbrio para definir o valor ideal desse prolabore, dessa contribuição. Muitas vezes ele pode reduzir a um salário mínimo, porque não vai trazer tanta vantagem para ele continuar contribuindo sobre o teto. Então, o que nós fazemos? Nós visitamos o passado dessa pessoa que vai fazer o planejamento, nós vemos se tem alguma lacuna, se tem ali algum período que está sem contribuição lá no INSS, mas que ele pagou e não consta lá no sistema. É muito perigoso confiar cegamente no INSS, porque é um sistema automatizado. E como qualquer sistema, pode apresentar falhas, e essas falhas são muito comuns. Temos que ficar atentos também ao extrato previdenciário, o CNIS, para ver se tem alguma pendência e como solucionar essa pendência para que essas contribuições sejam consideradas no cálculo da aposentadoria e de outros benefícios também. Cuidando dessa toda essa parte, né, com essa antecedência, porque muitas vezes a pessoa só vai preocupar disso na hora que ela está lá próxima dos 65, 70 anos, cuidando com antecedência, as chances realmente desse planejamento ter um efeito bastante produtivo na vida, de gerar isso que foi falado do planejamento financeiro, elas são muito maiores. Com certeza, porque a pessoa ela não coloca todos os ovos na mesma cesta.
E a cesta do INSS atualmente não é uma cesta confiável, porque as regras mudam e sempre estão mudando para prejudicar os segurados, infelizmente. Então ele precisa ver se realmente está fazendo um investimento vantajoso, se ele pode optar por pagar uma previdência complementar ou buscar um outro tipo de investimento que lhe traga mais segurança ou mais retorno. Esse planejamento previdenciário, então, ele acaba influenciando também no próprio planejamento financeiro do empresário, da família, de toda essa estruturação que se faz com esse olhar para o futuro. Com certeza, e traz mais proteção, traz mais segurança. Segurança, isso é uma questão super importante para a gente pensar, né? A gente falou muito da questão agora, né? Do MEI, do lucro real, lucro presumido, e talvez a gente foque muito no urbano, mas vamos pensar no lado rural. Tem muita diferença desse empresário rural, dessa aposentadoria no meio rural? Sim, quando a gente fala do meio rural, nós podemos pensar no produtor rural, que é um produtor que produz em menor escala, que seria um segurado especial, que produz em regime de economia individual ou familiar, que não tem empregados permanentes, e esse não está obrigado a contribuir para a Previdência. Pode contribuir? Pode, caso deseje ter uma aposentadoria maior do que um salário mínimo. Mas se ele não deseja, ele precisa estar atento à questão das provas. Ele precisa produzir provas no momento que ele está exercendo a atividade. Hoje não é mais possível se utilizar somente de testemunhas, de declarações assinadas por fazendeiros, porque essas declarações têm o mesmo valor que uma prova testemunhal. Hoje, o INSS exige um início de prova material, que é a prova documental. Então, ele precisa deixar rastros do exercício dessa atividade. Quando a pessoa ela tem um imóvel rural, fica um pouco mais fácil, que aí ela vai ter registros em bases governamentais, que o INSS faz a consulta inicial. Mas quando ela não tem o imóvel próprio, ela precisa deixar rastros, seja em cadastros públicos, seja em cadastros privados. Ela precisa sempre declarar a atividade dela, como lavrador, como trabalhador rural. Dá umas E dicas para a gente, como é que deixa essas provas? Então, vamos extrair um pouco mais, sim, né? Vamos puxar aqui o sim. assunto, aproveitar quem está falando com Por especialista. exemplo, quando vai fazer a matrícula de um filho na escola, colocar a profissão. Quando vai fazer o cadastro em um posto de saúde, colocar a profissão. Em uma loja, muita gente ainda compra aqui na cidade através de crediário, né? Colocar a profissão no crediário. Sempre que for fazer um cadastro, coloque a profissão lavrador, trabalhador rural. Até mesmo no caso aí, né, da dona de casa que muitas vezes faz lá o queijo, faz lá a farinha para vender, enfim. Ela não precisa colocar a profissão dela como dona de casa ou doméstica, muitas colocam como doméstica de forma incorreta. Pode colocar como lavrador, como trabalhador rural, porque ela participa daquele ciclo produtivo na roça. E olha que ela está falando na questão rural aqui, e ela me contou uma história antes, que eu acho que talvez tenha até influenciado a formação dela, né, da sua família. Compartilha com a gente essa preocupação que você tinha quando criança. Bom, desde criança eu sempre via muito jornal com meu pai, porque era o único momento que eu tinha para poder estar com ele, porque ele trabalhava na roça, então chegava em casa tarde e o único momento que eu tinha para estar perto dele é enquanto ele estava assistindo o jornal. E aí estava passando uma reportagem sobre o INSS, e aí eu perguntei para o meu pai: "Pai, o senhor paga INSS?" E ele me respondeu secamente que não, e não me deu maiores explicações, e aquilo me deu um desespero, porque meus pais já são mais velhos, aí eu sou filha única, pensei: "Nossa, eu vou ter que estudar muito, trabalhar muito, que eu vou ter que sustentar meus pais na velhice, eles não vão se aposentar, eles não pagam INSS".
Mas aí eu não sabia dessa condição, que ele era um segurado especial que não precisava contribuir, mas eu cresci com essa preocupação na minha mente. E graças a Deus depois ele se aposentou, minha mãe teve um pouco mais de dificuldade, precisou ir para a justiça, mas deu tudo certo também. Então, eu acho também muito importante em relação à questão do planejamento previdenciário, de nós passarmos essa consciência para os nossos filhos, essas informações, porque o futuro é incerto e nós precisamos ser previdentes. Perfeito. Eu queria agora pegar alguns dogmas que a gente vê no meio empresarial para a gente ir tendo a versão oficial sobre ele. Por exemplo, um dos dogmas que a gente vê muito é que é melhor pagar a aposentadoria sobre um salário mínimo e fazer toda a retirada como prolabore, lucro, ou como lucro, e deixar o resto da vida como um salário mínimo. É verdade? Se o empresário fizer isso, ele vai ter que se contentar com uma aposentadoria de um salário mínimo, porque se ele pagar toda a vida sobre um salário mínimo, a aposentadoria dele também será de um salário mínimo. E ele sabe se ele vai estar aqui por toda a vida? Como que estará a saúde do negócio dele no futuro? Ele sabe se ele, partir, se ele vai deixar a família com uma pensão por morte que atenda às suas necessidades? Ele também precisa pensar nisso. Uma outra questão que a gente ouve muito dos empresários mais velhos é falar, quando eu aposentei sobre 5 salários, 8 salários. Hoje eu estou recebendo um, no máximo dois. Isso acontece. Acontece porque há um aumento real do salário mínimo, enquanto as aposentadorias e pensões, elas apenas sofrem um reajuste com base na inflação. Elas não têm um aumento real. E todo o mercado se baliza no aumento do salário mínimo na hora de colocar preço nos produtos e serviços. Então, acontece esse achatamento dos benefícios que não são de salário mínimo devido ao aumento real do salário mínimo e apenas à correção pela inflação dos demais benefícios. E existe blindagem disso dentro do INSS ou não? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer enquanto o governo, né, enquanto o Congresso não adotar alguma medida para realmente, conferir um aumento às aposentadorias e pensões, e não apenas fazer o reajuste com base na inflação. É uma questão política. E aí abre para nós o alerta, né? O empresário ele sempre tem esse pensamento para o futuro e segurança é um fator primordial. Dentro do planejamento previdenciário, há também essa preocupação de muitas vezes focar o INSS e sugerir outras formas de aposentadoria que possam garantir esse futuro com mais segurança? Hoje, no planejamento, eu trago apenas o retorno sobre o investimento, que a gente chama de ROI. Ele é calculado do momento que a pessoa começa a planejar, né, faz o investimento, faz o planejamento dali para frente, ela define o quanto que ela vai investir dali para frente. O passado ele já está consolidado. Nós não temos como mexer no passado. Raras exceções, nós temos a possibilidade de, quando identificamos uma lacuna que a pessoa trabalhou, mas não contribuiu, mas ela tem como comprovar aquela atividade, nós podemos indenizar, mas aí tem regras rígidas de comprovação da atividade. E se ela vai indenizar, ela vai pagar juros e multa. Então, isso também tem que ser levado em consideração se vai trazer alguma vantagem. A partir disso, define-se, de acordo com a capacidade contributiva dela e o objetivo de aposentadoria, o quanto ela vai investir dali para frente. E aí, a gente faz o cálculo desse retorno a partir da data que ela preenche os requisitos para uma aposentadoria e nós calculamos até quando ela teoricamente receberia esse benefício, com base na expectativa de vida dela, que é calculada pelo IBGE.
Então, a gente avalia se esse investimento que ela vai fazer dali para frente vai ter um bom retorno, ou se é melhor ela reduzir, ou se é melhor ela aumentar a contribuição. Nós fazemos simulações para achar o ponto de equilíbrio e sugerir o que é ideal. Eu ainda não consigo fazer sugestões de outros investimentos. Aí a pessoa ela pode buscar orientação através de um consultor financeiro, para buscar, se é melhor fazer uma previdência complementar, né, uma previdência privada, se é melhor ela buscar algum outro tipo de investimento, e aí esse consultor financeiro poderia indicar para ela, né, as possibilidades em relação a outros investimentos. Essa fala sua foi muito importante para a gente entender como é que realmente funciona esse planejamento previdenciário nessa perspectiva do empresário planejar o melhor retorno que ele pode ter possível para um investimento. Confesso que esse olhar da previdência como investimento é muito novo, porque normalmente a gente põe isso como despesa, uma despesa que fica ali obrigatória, né? A gente não pensa. Como é que Sim, a surgiu? partir da reforma previdenciária que, trouxe muitas regras, né, só de regras de transição na aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos 4 regras novas. Nós temos a regra de pontos, nós temos a idade mínima progressiva, a do pedágio de 100% e a do pedágio de 50%. Fora a regra permanente, né, por idade, e aí tem as aposentadorias especiais, né, que tem regras específicas. Criou-se uma complicação maior, então. Sim, a previdência está cada vez mais complicada. Como é que surgiu essa paixão? Porque você fala com tanto conhecimento, tanta paixão. Como é que surgiu isso, essa vocação para tratar de um tema que muitas vezes ele fica até desprestigiado entre o meio empresarial, né? Bom, eu conheci o previdenciário, como te falei, bem nova, sempre tive essa consciência, essa preocupação. Depois, uma pessoa da minha família precisou de um benefício assistencial e teve um problema, não vou adentrar nele aqui, e isso me gerou muita raiva, uma rixa com o INSS gigante. E depois eu fui diretora do RH da prefeitura de Nova Era. Então eu tinha muito contato com a parte, previdenciária empresarial, mas também tinha com a parte de gestão de afastamentos e benefícios previdenciários. E eu percebia o quanto o INSS era injusto com os segurados. Então, diante disso, eu resolvi me especializar em previdenciário e desde 2019 que estou me aprofundando no tema e planejamento para mim é um tema super interessante, porque é o que traz uma visão mais abrangente de toda a matéria, Quanto antes, melhor, então. com certeza. Porque às vezes a gente fala de aposentadoria, a pessoa pensa que é um assunto para daqui a uns anos e vai deixando. A aposentadoria hoje, ela não é uma corrida de 5 metros, ela é uma maratona. Nós Bacana temos essa que comparação. pensar na aposentadoria como uma maratona. É uma construção longa, demorada e tem que ser feita de forma estratégica E pensada como investimento. e pensada como investimento. Que inserção bacana num tema tão espinhoso, né, para todos nós, que é uma Sim, despesa obrigatória. Essa visão, eu acho que ela enriquece esse portfólio, como no começo você falou do o portfólio até da própria contextualização empresarial, né, da gente pensar, trabalhar nisso. Doutora Maiara, nós estamos nos aproximando do final e é sempre importante a gente pensar, faltou alguma informação importante, alguma dica? Tem alguma dica para o empresário que está nos ouvindo? a dica é faça planejamento previdenciário e veja se você não está jogando dinheiro fora.
Um tema nesse período principalmente, né, que a gente busca tanto a competitividade, efetividade, né, a lucratividade ela fica fragilizada por vários eventos. Pensar num assunto desse, trazer esse assunto para o board comercial, para o board empresarial, vai ser muito importante. Quem quiser fazer um planejamento previdenciário, doutora Maiara, como é que a gente faz? Bom, o meu escritório está localizado na Rua João Pinheiro, número 120, sala 402. O meu WhatsApp está disponível também para contato. Eu tenho um Instagram, onde sempre divulgo informação previdenciária, inclusive sobre planejamento. Se chama Previdenciarista Explica. E lá tem o link para o contato com o meu WhatsApp. Atende online? Atendo também. Importantíssimo isso, para a gente colocar esse assunto, né? Ainda mais para o Entre empresário que não tem tempo, muitas vezes, de sair do seu exatamente. negócio para poder ir até um escritório. Para a gente buscar isso. E essa pauta ela se insere muito na perspectiva de competitividade. Como é que a gente pode ter hoje empresas cada vez mais competitivas, pensando que no final de tudo a empresa tem que ser lucrativa. E quando a gente pensa numa despesa que pode ser melhor ordenada ou conduzida como investimento, a gente fica feliz em saber que existem oportunidades no mercado. E é essa oportunidade que a Ciane CDL está trazendo para você, empresário, para você, empresária, para que a gente possa cada vez mais entender essas perspectivas. E a gente sabe que o empresário, na sua falta de tempo, ele muitas vezes não consegue lidar com tudo. Por isso, uma especialista como a doutora Maiara vai ajudar muito para nós todos. Doutora Maiara, muito obrigado. Eu quem agradeço. Continue conosco, nós teremos outros episódios do nosso podcast para que a gente possa sempre trazer informações importantes para quem empreende, para quem tem o sangue empreendedor, gosta de desafio e, acima de tudo, precisa desse suporte, dessa ajuda para cada vez mais fazer com excelência aquilo que faz. Obrigado pela participação, doutor Maiara. Obrigada.